Conexão Unicinos. Apoio Loja Peugeot. Olá, hoje é sexta-feira, 20 de junho. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. O Ministério da Educação reconhece que 38 municípios da região atingiram a meta da Unesco no combate ao analfabetismo de pessoas adultas. No programa de hoje, você confere uma entrevista sobre os desafios voltados para esse assunto. Na agenda cultural, tem as opções de shows e as estreias do cinema para você aproveitar os próximos dias aqui na região. E sabendo qual será a previsão do tempo para o sábado, primeiro dia do inverno para os gaúchos. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Eu sou Vanessa Iores. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Segundo o relatório da Unesco, o Brasil ocupa o 8º lugar entre os países com maior número de analfabetos adultos. Conforme a mais recente pesquisa nacional por amostra de domicílios feita pelo IBGE em 2012 e divulgada em setembro do ano passado, a taxa de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais é de cerca de 13 milhões. Na contramão do país, o Rio Grande do Sul é um dos estados que apresentam o menor índice, com muitas cidades contempladas com o selo Município Livre do analfabetismo conferido pelo Ministério da Educação. Só que na região, 38 municípios atingiram a meta. E para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio Regina Umersbach, que é professora do curso de Pedagogia aqui da Unicinos, também com a gente Renato Veiga Júnior, coordenador de Educação de Jovens e Adultos de São Leopoldo, e ainda o aposentado Almerindo Dias Machado. Sejam bem-vindos à Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Tudo bem. Bom, professora Regina, a gente comentou aí que o Brasil ocupa o 8º lugar, né, entre os estados com maior índice aí de analfabetos adultos, aliás, os países com maior índice de analfabetos adultos. Por que essa taxa no nosso país ela ainda é tão alta? Então, bom dia, agradeço pelo convite. Eu acho que são muitos os fatores que fazem com que ainda estejamos com uma taxa tão alta. Eu gostaria de ver na contramão, ou seja, por que nós estamos investindo, estamos superando essa taxa? Um dos motivos pelos quais eu acredito são as políticas públicas, não é? Que vem a cada ano, a gente querendo ou não, acreditando ou não, pensando na educação de jovens e adultos. Eu acho que isso é um ponto positivo. O próprio estímulo que a sociedade, os familiares, né, os espaços que acolhem esses analfabetos, em termos até de emprego, tem feito em relação a estimular esse pessoal a participar. Eu vejo que é um dos motivos pelos quais temos participantes. E talvez um dos motivos que levem a taxa ainda alta é o fato de alguns municípios, e daí é que eu falo de onde eu conheço, não acreditarem que essa seja uma oportunidade importante a ser oferecida. Nós temos na região municípios que não oferecem educação de jovens e adultos, e aqui eu falo dos anos iniciais. Vejo que esses podem ser um dos motivos. Eu quero saber a opinião do Renato, então, porque o Rio Grande do Sul consegue, então, ter esse destaque, né, nesse combate ao analfabetismo. Quais seriam, então, nossos diferenciais aqui? Nós sempre fomos um estado que sempre discutiu muito a questão da educação, né? E a educação de jovens adultos não é uma exceção. A gente sempre foi pioneiro em algumas situações. O estado, ele é os educadores desse estado, eles sempre discutem bastante essa situação, eles tentam encontrar caminhos diferenciais, metodologias diferenciadas para conseguir suprir essa situação e essa demanda, né? O Estado sempre foi pioneiro. Bom, a gente está aqui com o exemplo do seu Almerindo, que tem hoje 67 anos e aos 64 voltou a estudar, né, seu Almerindo? Conta um pouquinho sobre a sua história, que também, quando o senhor tinha 12 anos, precisou parar de estudar para ter que trabalhar. E como é que foi, assim, esse retorno, então, à escola? Pois é, então, bom dia. É uma satisfação estar aqui, né? Pois aos 12 anos de idade eu fui obrigado a abandonar os estudos porque tinha que ajudar em casa, né? Então tinha que trabalhar fora e naquela época não existia estudo à noite. A gente morava no interior de Montenegro, a 26 quilômetros de distância, né? E a única colégio que tinha também só dava aula durante o dia para poder se deslocar de volta os professores, né? Então acabava sendo uma dificuldade. Difícil. E que realmente, né, professora, essa acabava sendo a realidade de muita gente, né? E ainda é. E ainda é, quer dizer, não poder estudar porque tem que trabalhar. E, seu Almerindo, como é que foi esse estímulo, então, para voltar a estudar aí depois de tanto tempo? Pois é, aí foi que quando eu parei de trabalhar, né, daí eu comecei a
a fazer uns servicinhos extras, assim. Aí quando eu soube que tinha esse programa da EJA, daí eu pensei, eu digo, é a hora de eu estudar agora, porque é de graça, e eu não estou trabalhando mais, né? Aí eu posso acompanhar mais um pouco os estudos, porque vai me fazer falta ainda lá adiante, né? Que bacana essa bom menina. exemplo. É um bom exemplo, na verdade. Iniciei de novo e não tenho... Para mostrar também que nunca é tarde, né, São Merindo? Agora só Deus para me tirar do estudo agora, né? Tá certo. E, Renato, como é que é aqui em São Leopoldo, então, a realidade dos alunos? Há muitos casos de pessoas também que tiveram que deixar de estudar para ter que trabalhar, então, e procuram o EJA? Tem. As situações são as mais variadas. Existem casos, como o São Merindo, que não conseguiram estudar em tempo, né, e voltaram para a escola. A EJA, ela foi idealizada também pensando nessas pessoas, mas temos ainda muitos adolescentes na EJA também, né? Então, muitos adolescentes não alfabetizados que acabam na EJA também, porque depois de 15 anos a gente já pode fazer matrícula de EJA, né? Mas sim, existem. E a EJA hoje, ela alfabetiza muitos alunos. Eu só gostaria de participar dizendo assim que a gente tem acompanhado com os alunos que fazem estágio também a dificuldade que às vezes é para nós mulheres voltarmos a estudar, né? Muitas que retornam porque elas têm o apoio da família, elas têm o apoio dos filhos. Agora tem outras que gostariam muito de retornar, mas que não têm esse apoio da família. E que é fundamental, é preciso, né, professora? Até porque a gente sabe que depois de uma certa idade quer dizer que cada vez mais fica mais difícil a gente aprender, né? A gente costuma dizer que aprender outros idiomas é mais fácil também quando se é criança, a mesma coisa na escola. E muitos adultos também levam em consideração isso. Bom, vou voltar a estudar agora, vai ser difícil. Quer dizer, essa dificuldade de aprendizado, ela é maior com o passar dos anos? Eu vejo que uma das dificuldades que aparecem nesse momento é a baixa autoestima, pelo fato de já terem abandonado a escola em algum momento, né? Então, se acham incapazes de dar conta agora. Então, acho que esse é um trabalho que deve ser feito, que é o resgate da autoestima. Outra é a própria proposta metodológica. Quer dizer, não podemos repetir como proposta metodológica um trabalho que se faz com a criança, acreditando que o adulto é uma criança em tamanho grande. E isso, às vezes, a gente tem visto. Trabalhos que são propostos, pinturinha, folhinhas de que eu uso com as crianças, eu repito com os adultos. E a outra questão que eu vejo que é importante é também dar um significado para esse aprendizado. A gente tem acompanhado que muitos retornam à escola com um objetivo bem claro. Eu quero tirar a carteira de motorista, ou eu preciso saber preencher as fichas lá da escola, e eu vejo isso como algo bem positivo. Claro, quer dizer, a pessoa precisa ter um foco também, como diriam, né? os antigos, tem que ter uma serventia essa aprendizagem. Claro, com certeza. A gente quer saber... Renato, quer complementar? A gente está complementando, a gente está na escola acompanhando os alunos, a gente percebe bem essa questão da autoestima. Eles realmente, inclusive essas senhoras que voltam, essas mulheres que voltam, um dos problemas é esse, porque elas começam a se arrumar mais, elas começam a se gostar mais. Aí o marido em casa começa, opa, né? Por que tu começou a te arrumar de novo? Essa autoestima, né, é muito presente, assim, isso volta realmente. As pessoas que voltam a estudar têm isso aí. E essa questão da infantilização, realmente, isso é uma coisa que a gente luta muito, a gente briga muito nas reuniões, a gente faz reuniões aqui mensalmente com os supervisores, e uma das coisas que a gente discute é essa questão, né, da alfabetização, que se faça um trabalho para pessoas já com uma certa idade, né, com um certo conhecimento, com uma certa bagagem, que é necessário a gente reconhecer isso e utilizar isso. Claro, para a pessoa também querer ir até o fim, né, não chegar e desistir, achar que não é para ela aquilo ali. Bom, Conexão faz agora um rápido intervalo e na volta nós seguimos com esse assunto aqui no estúdio. Só a gente já volta.